Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade agora à nossa disciplina Materiais Dentários 1. Com esse vídeo nós vamos começar o segundo módulo, né, ou a aula 2. Normalmente as aulas elas são feitas por pequenos vídeos, né, para ficar mais fácil de vocês acompanharem todo o material e assistirem aos pouquinhos também. E nessa aula de hoje nós vamos começar a tratar, nesse vídeo, sobre os materiais protetores do complexo dentino pulpar, né? Recapitulando um pouquinho, na primeira aula, né, no primeiro módulo na semana passada, nós vimos as características dos materiais dentários de uma maneira geral, né? Todos os materiais dentários, características, propriedades, uma breve classificação, certo? E agora nós vamos começar a estudar os materiais dentários de maneira separada, de acordo com as suas indicações. Ao final dessa aula, é muito importante que vocês reflitam sobre os objetivos, né? Porque vocês precisam, vocês devem ser capazes de alcançar os seguintes objetivos. Vocês precisaram discorrer sobre a profundidade da cavidade dentária, né? Discorrer aqui no sentido que vocês vão precisar falar sobre o assunto, fazer apontamento, lembrar de determinadas características, de indicações, digamos assim, tá? Desculpe. Então, discorrer sobre a profundidade das cavidades dentárias, discorrer sobre a indicação de materiais para a proteção do complexo dentino pulpar em situações de diferentes profundidades da cavidade dentária, discorrer sobre como e por que usa-se o hidróxido de cálcio em restaurações da estrutura dental e discorrer sobre como e por que usa-se o verniz cavitário em restaurações da estrutura dental. Antes de começarmos, é importante recapitular aqui alguns conceitos, tá? Que vocês, isso tem que ficar muito claro sobre essas partes do dente, digamos assim, para um melhor entendimento dos materiais que nós vamos tratar hoje. Todo dente, gente, ele tem essas partes aqui, tá? A gente pode tratar o dente de maneira bem simples, entre esmalte, ele tem uma parte superior de proteção, uma camada de proteção externa, uma camada externa, que é o esmalte. Abaixo do esmalte nós temos a dentina, que é essa camada mais amarelada. O esmalte ele é mais branco, ele é mais translúcido. A dentina ela já é mais amarelada e esse esmalte e essa dentina fazem a proteção dessa outra estrutura que é a polpa. A polpa, ela é a estrutura do dente responsável pela vitalidade, tá? A polpa, ela tem vasos sanguíneos, tem nervos, tem capilares, tá? Então, é a estrutura do dente responsável pela vitalidade. Se essa polpa sofre alguma agressão, o paciente vai começar a ter algum tipo de sintomatologia, porque é sinal de que a polpa está sofrendo um processo inflamatório, tá? E é importante que esse processo inflamatório seja diagnosticado o quanto antes e também que seja tratado o quanto antes para que esse processo seja revertido e a polpa seja recuperada, tá? Além do esmalte, dentina e polpa, né, nós temos aqui as raízes do dente, né, que todo mundo também já conhece. Dentro das raízes, nós temos os alongamentos da polpa, né? A polpa ela também se estende aqui para dentro da raiz e nós temos as estruturas que são conhecidas como canais, o canal das raízes, né? Cada raiz tem o seu canal. No final da raiz nós temos o ápice radicular, que é o ápice da raiz também. Protegendo a dentina da raiz, eu tenho o cemento, tá? Quem protege a dentina da coroa é o esmalte e quem protege a dentina da raiz é o cemento, certo? Aqui essa áreazinha mais rosa é a gengiva, né, a proteção de tecido mole, e essa área mais amarelada aqui por fora é o osso alveolar, que é o tecido ósseo onde o dente está, onde as raízes dos dentes estão inseridas, certo? Então, um dente saudável, ele tem todas essas estruturas em harmonia. A gente não tem dor, não tem agressão, não tem nenhuma alteração, nem de esmalte, nem de dentina, nem de polpa. Essa é uma estrutura dental saudável. Já numa estrutura dental com lesão cariosa, né, nós vamos ver alterações. À medida que essa lesão cariosa avança, esse dente vai apresentando diferentes alterações.
Nessa primeira imagem aqui eu tenho um dente saudável, né, sem nenhuma alteração, com coloração normal. Aqui nessa segunda imagem eu já tenho, olha, uma mancha escura aqui nessa porção mais superficial do esmalte, certo? Eu tô vendo que essa lesãozinha, que essa imagem escura, ela está restrita à superfície do esmalte, tá? Exclusivamente na superfície. Entretanto, quando ela não é adequadamente tratada, quando não é feito um tratamento adequado nessa etapa aqui, o que é que vai acontecer com essa lesão cariosa? Ela vai começar a se aprofundar. Então, aqui eu percebo que a cárie ela já se estendeu na profundidade do esmalte, certo? E à medida que ela começa à medida que ela começa a se aprofundar, ela vai se estender para esmalte e também para dentina, como a gente vê aqui, né? Então, aqui já temos uma lesão de cárie em esmalte e em dentina, que nessa imagem já é um pouco mais profunda também, e nessa aqui é uma lesão de cárie que já atingiu inclusive a polpa, tá? Então, esse acometimento da polpa aqui, ele é importante porque essa polpa, ela está sofrendo um processo inflamatório e ela precisa ser reparada, né? Ser restaurada, regenerada. Notem que até a coloração da polpa muda, né? Aqui eu tenho uma polpa mais rosinha, né? Uma coloração mais rosa normal. E vejam como aqui ela já está mais avermelhada, né? Então, é uma polpa que sofre esse processo, que está sofrendo esse processo agressivo e que está numa situação de inflamação. E aí nós vamos lançar mão, né? Vamos conhecer quais são os materiais que a gente pode utilizar para tentar restabelecer a saúde dessa polpa, porque dependendo do grau de comprometimento, muitas vezes a inflamação é irreversível e infelizmente a gente não consegue mais salvar essa polpa. E tem situações em que a gente consegue tratar, em que é estimulada a regeneração, a reparação dessa polpa e o dente volta e o dente restabelece a sua saúde, tá? Então, aqui eu tenho esses desenhos esquemáticos e aqui eu vou mostrar para vocês num dente mesmo, né, como essas cavidades elas se comportam, certo? Então, aqui eu tenho a face oclusal, certo, desse dente molar, vocês vão ver isso com muito detalhe na disciplina de anatomia. Eu tenho a face oclusal desse dente molar. Aqui essa parte branca, o esmalte, tá? E aqui no meio eu tenho essa cavidade de uma coloração mais amarelada, né? Essa cavidade aqui é a dentina, certo? Então eu tenho essa dentina aqui exposta, tá? Porque aqui havia uma lesão de cárie, essa lesão de cárie foi removida e agora essa dentina está exposta. Então é uma cavidade em esmalte e dentina após a remoção de lesão cariosa. Percebam também que a cor da dentina aqui é uniforme, né? É a mesma coloração amarelada na extensão de toda a cavidade. Nessa imagem aqui, eu já tenho uma cavidade um pouco maior, né? Aqui o esmalte, essa área da dentina aqui mais amarelada. E aqui nós observamos essa região, que é uma região de dentina mais escurecida, certo? Em comparação com essa área aqui, percebam que essa área ela é um amarelo, ela é de um tom amarelado mais uniforme e aqui ela está mais escurecida. Por quê? Porque aqui a lesão cariosa ela já era mais profunda e já houve formação de dentina terciária ou reacional. O que é isso, Ilana? Essa dentina terciária ou reacional é uma própria dentina que o dente produz como uma tentativa de proteger, de se proteger, tal, de responder à agressão que aquele dente está sofrendo. Então, uma lesão cariosa é uma agressão ao dente. E o próprio dente ele começa a se defender, digamos assim. Então, ele acaba produzindo essa dentina reacional, que é uma dentina mais escurecida na tentativa de se defender dessa lesão cariosa, tá? E isso acontece principalmente nas cavidades mais profundas. Nas cavidades rasas, não existe a necessidade de formação dessa dentina terciária, tá? Ela fica na mesma coloração, amarelada, mas quando a lesão se aprofunda, quando ela começa a chegar mais perto da polpa, a dentina já começa a reagir, tá? Aqui eu trouxe uma outra imagem também, só para vocês, para chamar a atenção para o seguinte, às vezes uma cavidadezinha que inicialmente pode ser pequena e simples, né? Olha, aqui esse era o aspecto clínico no início
do tratamento, né? Antes da remoção de tecido cariado. À medida que a gente vai removendo o tecido cariado, tirando, o que a gente acha que é muito pequeno, olha, pode ser muito grande, tá? Então, aqui, esse é o aspecto depois da remoção da cárie nessa região aqui. Então, o que parecia pequeno, na verdade, não era tão pequeno assim. Sem contar que era uma lesão profunda, porque nós já temos até a formação de dentina terciária, né, de dentina reacional aqui. Olha essa dentina mais acastanhada, amarronzada. Eu tenho uma faixa de dentina aqui mais clara, amarela, e nessa região aqui eu tenho uma dentina já amarronzada, que é uma dentina reacional, uma cavidade profunda, tá? Em esmalte dentina depois da remoção da lesão cariosa, certo? E aí, nós temos ainda as circunstâncias em que essa lesão cariosa ela vai se aprofundar tanto a ponto de chegar até a polpa, né? Como nós vimos anteriormente, o dente ele tenta se defender, ele forma essa dentina reacional, terciária, na tentativa de evitar que a lesão se estenda até a polpa. Mas existem situações em que o dente não consegue, em que isso não é possível. Então, a cárie chega de fato. A lesão de cárie chega de fato até a polpa. E aí qual é o problema disso? À medida que nós vamos removendo o tecido cariado, nós vamos expor a polpa acaba sendo exposta. E se a polpa é exposta, tá, a gente precisa tratar de maneira adequada para tentar recuperá-la, para tentar regenerá-la. E para isso nós precisamos usar os materiais adequados. O material que eu vou usar aqui nessa situação de uma polpa exposta, definitivamente não pode ser o mesmo material que eu vou usar naquela situação da primeira cavidade, em que eu tinha esmalte, a dentina amarelinha, né, uma cavidade rasa. Aqui eu tenho uma cavidade profunda, uma cavidade com exposição de polpa, uma polpa que está num processo inflamatório que a gente vai tentar reverter. E para isso a gente usando os materiais adequados, a gente tem maior chance de reverter esse quadro, tá? E os materiais que vão fazer isso são, como o título da aula fala, são os materiais de proteção do complexo dentino-pulpar, que vão favorecer a reparação da dentina e da polpa, certo? Esses materiais, como nós vimos na primeira aula, né, todos os materiais dentários eles têm características próprias, mas nenhum deles é ideal, né, porque alguns deles vão apresentar vantagens, outros vão apresentar desvantagens. O material de proteção do complexo dentino-pulpar ideal, né, se houvesse esse material perfeito, ele deveria unir todas essas características aqui. Deveria ser um material capaz de aderir ao dente, né, fazer uma adesão química ao dente. Tem que ser um material bactericida e bacteriostático. O que é bactericida e bacteriostático? Bactericida é aquele material que elimina completamente micro-organismos, tá? Então, ele mata micro-organismos. Enquanto que bacteriostático é aquele material que vai inviabilizar a vida de micro-organismos. Não, ele não chega a matar o micro-organismo, mas ele inviabiliza a vida de micro-organismos, certo? O material de proteção ideal também precisa diminuir a sensibilidade ou a dor do paciente, né? Tem que ter um poder de analgesia. E é muito importante que seja um material biocompatível, o mais biocompatível possível. Por quê? Porque esses materiais, existem situações em que eles vão estar em contato com a polpa, né? Como nós vimos no slide anterior, quando a polpa está exposta, o material que eu vou usar ali precisa favorecer a reparação dessa polpa. Então, se não for material biocompatível, a situação só vai piorar, tá? Então, é muito importante que esses materiais de proteção do complexo dentino-pulpar sejam o mais biocompatível possível, certo? Tem uma outra coisa também que é importante que vocês conheçam, que essas nomenclaturas, os termos, existem termos semelhantes, né, que tenham o mesmo significado. Quando a gente fala de material de proteção do complexo dentino-pulpar, é a mesma coisa de estarmos falando sobre forramento dentário, tá? Então, se vocês lerem em algum artigo, em algum material, esse material aqui é um material para forramento dentário. Isso significa o quê? Que esse material de forramento, ele é um material usado para proteger dentina e polpa, tá? E independente da nomenclatura que ele tenha,
a função é a mesma, né? Proteger a polpa, estimular a regeneração dentinária e proteger contra estímulos físicos, químicos, mecânicos e biológicos, certo? E a decisão de utilizar determinados materiais ou um ou outro vai depender do estado do dente, né? Da profundidade da sua lesão, da profundidade da cavidade. É uma cavidade rasa, é uma cavidade média, é uma cavidade profunda, teve exposição pulpar. Então, dependendo dessas circunstâncias, a gente vai precisar usar o material correto para favorecer a regeneração da polpa e da dentina, tá? Nos próximos vídeos nós vamos começar a ver separadamente quais são esses materiais e qual é a sua forma de utilização.